Ok. Muito bem, estamos começando agora a mesa do primeiro Festar Online, com como convidados o Cleiton Echeveste e o Bruno Bacelar, que estão representando o CBTIGE, e a gente está aqui hoje numa noite chuvosa, com ventos aqui em Araruama, mas bastante felizes por estar recebendo esses dois convidados e principalmente para a gente poder estar conversando sobre o teatro para a infância e juventude, que é uma coisa tão legal e principalmente tão importante, né? Porque, na verdade, é a semeadura, é um teatro que ele é feito justamente para fazer com que nós não morremos, morrermos ao longo dos anos e continuemos resistindo como artistas. Sabemos que o bom teatro infantil conquista os espectadores para sempre. Então, a gente está aqui com esses amigos para falar um pouco sobre o CBTIGE, para falar um pouco sobre suas carreiras, sobre suas trajetórias, e sobre, principalmente, o teatro para a infância e juventude nesses tempos pandêmicos, né? Nesse tempo online, em que o teatro ele tem se reinventado a cada momento. Eu sou a Anília Francisca, sou diretora artística aqui do Ponto Multicultural Geninsano, estou com a produtora executiva Débora Brasil, do Festar, e também com o Leonardo Gal, que é o diretor do Geninsano Companhia de Teatro, que é um dos principais produtores, e alguns outros colegas queridos também, que participaram do Festar presencial, e que vai ser uma alegria depois a gente poder trocar uma ideia e conversar com todos. Bom, gente, vamos lá, Cleiton, Bruno, a gente vai começar com vocês se apresentando e falando também um pouco do CBTIGE, depois a gente parte para um segundo momento, que seria vocês falando sobre esse teatro, né, na pandemia, e no final a gente abre para que todos os presentes possam estar perguntando ou esclarecendo qualquer tipo de dúvida que vocês possam vir a ter. Tá bom, gente? É isso. Vamos lá. A Poliana perguntou aqui no site se o Cleiton não é da Acitege. É, Cleiton? Sim, somos também. Ah, legal. Então, se você puder falar também um pouquinho, seria bem legal. É isso, gente. Eu vou só me mutar caso aconteça algum chorinho de neném, porque eu sou recém-mãe, então, para não atrapalhar a gravação e as falas. Mas estou aqui com o dedo no mute e no desmute. Acho que seria importante o Cleiton começar por conta de todos os projetos que ele vem desenvolvendo agora nessa fase remota, com muito mais propriedade do que eu. Então, eu convido meu colega a começar a falar. Obrigado, Bruno. Obrigado ao Festar pelo convite. É uma alegria para a gente participar assim, nesse primeiro momento, né, nesse primeiro ano, primeira edição do Festar, já construindo aí uma parceria, um diálogo. A gente, né, que está, eu como artista que resido no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e a gente que percebe, né, essa questão de muita centralização, muitas vezes, né, em espaços de criação, de pesquisa, de fruição, e muitas vezes com pouca ou nenhuma interação com o fazer arte teatral, seja para crianças, jovens, para adultos, no interior do Estado. Né? Esse vem sendo um desafio que a gente vem enfrentando como associação cultural, que é o CBTIGE, que é de reconhecer, de buscar essa interação, essa capilarização, esse contato maior com os nossos pares em todos os lugares. Né? O CBTIGE é o Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude, é uma associação cultural sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, mas que é uma associação cultural de atuação nacional, atuando em nível regional e internacional também, em articulação especialmente com a Rede Ibero-Americana
da ACITEG e a própria Associação Internacional, a ACITEG. Mas antes de ir um pouquinho mais a fundo nesses assuntos, que eu acho que são super interessantes, porque justamente nos conectam, criam pontes e possibilidades aí futuras, né, de muitas trocas para todos nós. Vou falar um pouquinho de mim, da minha experiência, de como que eu chego até aqui também, porque eu acho que toda a nossa trajetória fala muito mais do que a gente possa também descrever em um simples currículo, né? Falar sobre isso sempre é muito desafiador, muito prazeroso, porque a gente sempre faz um recorte, né, sobre aquilo que a gente está trazendo como construção. E eu, particularmente, venho me repensando e me reavaliando, acho que como todos nós, né, não seria diferente nesse contexto de pandemia em que a gente está vivendo, de tantas e tamanhas restrições e desafios, mas como artistas que se dedicam para a infância e juventude, eu acho que a gente não pode se distanciar, se afastar, né, dessa perspectiva de um universo da criança e do jovem que estão, nesse momento, confinados dentro de casa, na melhor das hipóteses, em segurança, em proteção contra a disseminação do vírus, e outros tantos que nem essa possibilidade têm. E outros tantos ainda, e outros muitos, que não têm o acesso, infelizmente, a esses meios tecnológicos dos quais nós estamos agora desfrutando, que nos possibilita esse encontro, esse contato, essa troca, que tanta perspectiva abre, né, para a gente, como artistas, criadores e pesquisadores. Eu sou gaúcho, nascido no interior do Rio Grande do Sul. Eu comecei no teatro aos 17 anos de idade, então eu era público jovem quando eu comecei a trabalhar em teatro, sem jamais ter feito teatro, sem jamais ter assistido teatro. Basicamente foi um impulso, foi uma identificação, e esse motor original lá dos meus 15, 16, 17 anos, sempre é algo com o qual eu busco me reconectar, porque eu acho que a gente tem aí a força, eu tenho aí a força motriz, eu acho que todos dão pele ao palco, ao espaço cênico, aos bastidores, às salas de ensaio, aos espaços de treinamento, que parece que nos engancha, nos envolve, nos seduz de uma maneira que é difícil, né, largar. É difícil a gente se afastar disso, e quando isso acontece, não é sem sofrimento que isso se dá. Eu comecei aos 17 anos no teatro escolar, teatro comunitário, onde não havia teatro profissional no interior do Rio Grande do Sul, e por um desejo, uma demanda interna minha, ainda muito pouco compreendida por mim, por minha família naquele momento, fui para que muitas vezes, em muitos casos, substitui, compensa ou complementa, pelo menos, aquilo que a gente entende como família. Eu vejo que os coletivos pelos quais eu passei, e essa foi uma busca recorrente na minha vida, sempre foram essas tentativas, né, de um espaço de existência, um espaço de pertencimento, um espaço onde eu pudesse falar, me colocar, ser verdadeiro, por todo o contexto, né? Eu sou uma pessoa nascida no ano de 1971, numa área de segurança nacional durante a ditadura civil-militar que nos assombrou até o ano de 1985, pelo menos, e continua aí nos rondando, de alguma maneira, por questões mal resolvidas da nossa história. Então, esses espaços que poderiam ser espaços, né, de encontro, de confrontação, de reflexão, de crescimento, muitas vezes eram espaços de cerceamento. A escola, principalmente. Eu que sempre fui estudante de escola pública, minha formação também se deu em universidade pública, né? Então, esse é um espaço que eu valorizo demais. Esse espaço da busca do encontro, do pertencimento, isso se tornou para mim o eixo central da minha busca. E o diálogo com o público jovem, ele veio surgir, a criança e o público jovem, ele veio surgir um pouquinho posteriormente para mim. A minha profissionalização foi no começo dos anos 90, antes mesmo da minha formatura, da minha graduação na universidade. E esse foi um grande benefício que eu acredito que a minha experiência me trouxe, a minha vivência me trouxe, que foi de
passar pela experiência sem teorizar muito sobre ela, para posteriormente refletir sobre ela. Hoje eu entendo, como artista e investigador também, que isso é possível de se dar de uma maneira muito mais paralela, simultânea até, do que para mim era naquele momento. Mas a experiência, a necessidade da vivência, ela foi o que norteou esses primeiros momentos da minha trajetória. E o encontro com o público jovem, ele veio se dar através de experiências profissionais já em Porto Alegre, como ator, mas a minha mudança para o Rio de Janeiro em 2002 me trouxe outras perspectivas de trabalho, me trouxe esse espaço, que é o espaço principal meu de criação e de experimentação hoje em dia, que é a minha companhia, a Pandorga Companhia de Teatro, que nesse ano comemora 15 anos de existência, e é o coletivo mais longevo com o qual eu venho me relacionando e convivendo, em paralelo com outros coletivos e artistas e colegas com quem a gente vem colaborando também. E esse espaço de uma companhia, esse encontro com pessoas com as quais eu consegui estabelecer um diálogo artístico, um diálogo criativo mais intenso, veio se dar justamente por outros espaços que não o da atuação. Então, de fato, para mim, o teatro, que era aquele espaço de... O ator sempre passa muito por isso, né? Pela questão do mostrar-se, do exibir-se, né? E, para mim, o teatro veio aí num sentido um pouco reverso disso, de me conduzir muito mais para os bastidores do que exatamente para o palco. Depois de uma experiência bastante longa como ator em teatro, por mais de 20 anos, eu passei a me dedicar principalmente à dramaturgia, à direção e à produção, também por uma demanda, né? Esse espaço se mostrou muito mais, para mim, um espaço muito mais instigante do que o próprio espaço, né, da performance em si, né, do estar em cena necessariamente. Sem querer me alongar demais, fico aqui de olho no horário também, mas vou complementando do quanto as coisas elas são coerentes depois de um tempo, né, quando a gente de fato está mergulhado naquela busca, naquele caminho, o quanto os caminhos eles vão se mostrando posteriormente como, nossa, tinha que ser dessa maneira, não podia ser diferente, né? E em 2007, através de um colega nosso do Conselho de Administração do CBTIG, o Ludoval Campos, um ator, produtor, um grande artista e colega, ele me convidou para conhecer o CBTIG. Naquele momento eu não tinha referência do que era o CBTIG, não participava de nenhuma associação cultural, não participava de nenhum coletivo, SBAT, SATED ou qualquer outra sociedade que congregasse fazedores de teatro, né, pessoas que se dedicassem às artes cênicas. E ali me pareceu muito interessante porque aquilo surgiu de uma maneira tão orgânica, de uma forma tão afetiva também, né, que desde então eu não me afastei mais do CBTIG. Atualmente desempenho a função de presidente do Conselho de Administração e encaro isso como um desafio que eu acho que principalmente me traz a perspectiva do coletivo, mais uma vez do coletivo, da responsabilidade que nós, como artistas, como cidadãos, como educadores, temos de agir não apenas no sentido da nossa criação, da nossa produção, do que eu quero dizer, do que é importante para mim ou para aqueles que estão mais perto de mim, mas agir em benefício daquilo que pode ser uma construção que favoreça mais pessoas, né? Com uma amplitude, com uma repercussão, com uma capilaridade, com uma construção mesmo de uma trajetória. E se a gente pensa nesse momento, né, 2021, há poucos dias agora nós comemoramos o centenário da Maria Clara Machado, né? Pensemos, né, na contribuição, no que significou, né, a trajetória, no que significa a trajetória de uma Maria Clara Machado em termos de construção de um teatro para a infância e juventude nacional, né?
a partir das nossas imagens, dos nossos anseios, dos nossos desejos, da nossa fantasia e da nossa criação, da nossa criatividade também, né? E a gente, acho que todos somos um pouco herdeiros, né, dessa bagagem que ela deixa, que hoje o teatro tablado continua trazendo, que Ilo Krugli traz, tantos outros nomes que a gente pode pensar como referências aí. Vou falar brevemente também, antes de passar a palavra para o Bruno e também abrir, né, mais para a gente trazer outras reflexões, falar um pouco sobre o espaço que o CBTIG se propõe a ser. O CBTIG, a CITES Brasil, ele é um espaço de articulação, de reflexão, de documentação sobre as artes cênicas para a infância e juventude. Apesar do T de teatro em CBTIG, a gente se pauta muito, cada vez mais, pelas artes vivas, pelas artes performativas, pelas artes da cena. Então, a gente vem cada vez mais congregando profissionais também da dança, da música, do circo, da ópera, das artes que se dão na presença, ou na telepresença, que está aí também uma boa reflexão para a gente, pensar na presença versus a telepresença. O CBTIG tem um site, daqui a pouco eu coloco aqui no chat, para a gente poder difundir, acessar, e nos colocamos à disposição. É talvez o site mais completo, com artigos, reflexões, dissertações, teses relacionadas ao teatro para a infância e juventude, um banco enorme de textos, de críticas, de entrevistas, de reflexões, contatos de profissionais, de coletivos, de festivais, enfim, que ao longo, né, dos mais de 60 anos do Teatro para a Infância e Juventude no Brasil vem constituindo esse espaço, né, de luta, de resistência. Tá? Convido todos a visitarem esse site, conhecendo também o site da Rede Ibero-Americana, da CITES, cujo link eu vou colocar também daqui a pouquinho no chat, também o site da Associação Internacional, sendo que, infelizmente, esses dois últimos sites, eles estão... aliás, da Rede Ibero-Americana, ele está em português e espanhol, ele é de toda a nossa região, mas o site da CITES tem, por enquanto, ainda pouco conteúdo em português, bastante conteúdo em espanhol e todo o conteúdo em francês e inglês. Então, também às vezes, um limitador, mas é também algo com o qual a gente vem tentando colaborar cada vez mais com uma inserção, né, do Brasil, da América Latina na cena internacional. Acho que essas pontes são fundamentais. Reforço aqui o agradecimento a vocês por esse espaço. Eu acho que a gente cada vez mais precisa se ver, se reconhecer, se acompanhar, e se há algum benefício da virtualidade nesse momento, se há algum benefício da pandemia nesse momento, é justamente a virtualidade que nos traz essa possibilidade de encontros, né? Muitos de vocês aí em Araruama, eu aqui no Rio, provavelmente outros colegas em outras regiões ainda, outras cidades, talvez outros estados, e podem nos acompanhar, ou agora ao vivo, ou assistindo depois a gravação. Então, esse é um ponto de conexão, é uma vantagem, digamos assim, da qual a gente não pode desmerecer, a gente não pode desvalorizar, a gente precisa pensar no pós-pandemia, sim, vamos conversar sobre isso também, aí Guaratinguetá presente. E como que a gente vai levar para o pós-pandemia essa nossa vivência pandêmica? As nossas construções, as nossas investigações, as nossas oficinas, os nossos ensaios, os nossos espetáculos. Eu acho que aí já se abre conteúdo também para um outro momento. Não ficar aqui também Gratidão, Cleiton, centralizando gratidão. demais. Não, Obrigado, tem ainda Emília. umas questões aí que eu vou colocar depois da fala do Bruno, mas deixa ele se apresentar, contar um pouco da trajetória dele também no teatro infantil e a relação dele com o CBTIG, para a gente falar um pouco mais, né? Investigar um pouco mais em várias coisas legais que você falou. Boa noite a todos, a todas, a todos, colegas. Meu nome é Bruno Bacelar, sou ator, dramaturgo, professor e, quando necessário, diretor teatral também. Trabalho, entre outras coisas, na Companhia Muito Franca, que é uma companhia que completa 22 anos, se dedicando quase que exclusivamente
a dramaturgia e dramaturgia cênica para a infância e juventude. Bom, sobre mim, eu comecei teatro como a maioria, né, na escola. Já tenho, estou completando esse ano 33 anos de carreira e a minha formação também foram as mais diversas. Eu concordo plenamente com o Cleiton quando ele coloca os grupos como um espaço de formação, né, dos artistas. Eu acho que, em muitas situações, na maioria dos casos, os grupos são elementos primordiais e talvez até preponderantes à formação acadêmica superior, sobre principalmente os aspectos práticos da nossa profissão. Só que a minha formação foi em São Paulo, no interior. Eu sou carioca, mas por necessidades familiares eu morei 12 anos em São Paulo e voltei para o Rio para fazer a Unirio, onde eu me formei. Eu sou ator e professor formado pela Unirio e mestre em arte e educação, com um trabalho em dramaturgia da homoafetividade em ambiente escolar. Bom, sobre o CBT, eu faço parte, colaboro, tenho o prazer de fazer parte do CBT já há mais de 17 anos, onde aprendi muitas coisas e onde venho tentando colaborar, né, com o trabalho que lá é desenvolvido. Bom, em relação ao tema que nós estamos aqui pensando hoje, é algo que vem me inquietando bastante. Eu acho que a gente vem passando, com a pandemia, por um divisor de águas. Outro dia lembrei, até e uso como uma referência lúdica, o filme Cantando na Chuva, que é um filme que aborda a passagem do cinema mudo para o cinema falado, e aonde nós sabemos que muitos artistas não conseguiram se adaptar a uma mudança tão instante, e muitos ficaram, né, na poeira da história. E eu acho que a gente passa por um momento bastante simbólico, nesse momento em que a gente é colocado definitivamente dentro de uma linguagem virtual, a linguagem lúdica dentro do universo virtual. Mas eu penso que a nossa questão ela é anterior à pandemia. Na verdade, se a gente olha a história da arte, né, nós artistas sempre estamos envolvidos com desafios, né, com desafios de fazer a nossa arte e na sua relação com o seu público. Se nós observarmos, nós já tínhamos questões de comunicação, né, nessa relação com a criança, com o jovem, né, especificamente. Uma vez que o nosso público, a nossa criança, vem passando por mudanças e transformações, juntos com as transformações da sociedade, e eu fico me colocando nessa situação e lembrando muito do Boal, quando ele fala que uma das funções primordiais da arte, né, é comunicar. Acima de qualquer coisa, comunicar. E aí eu penso, como está essa nossa comunicação com o nosso público, né? Com o nosso principal personagem, né? Que são as crianças e os jovens. Então, e nós aí então encontramos uma dicotomia, porque nós, fazedores de artes, de maneira geral, nós pertencemos a uma geração analógica, né? E nós estamos lidando com crianças cada vez mais digitais, né? São crianças que, desde os primeiros momentos, elas sabem lidar, elas têm total domínio das ferramentas, né? E de todos os instrumentos de comunicação digital. Eu vou pegar uma colinha aqui, eu fiz um roteiro. Quando a gente pensa que a comunicação é uma relação, né, friamente falando, entre emissor e receptor, a gente sabe que a arte é mais do que isso, mas a comunicação ela se dá, né, nessas duas pontas. Eu comecei a pensar em quem somos nós, né,
emissores e quem são os nossos receptores, né? Eu estou tirando como ponto de vista a minha vivência, a minha faixa etária, né? De maneira geral, nós somos seres analógicos, né? Somos de uma época, alguns, onde a principal questão na relação da comunicação com a criança era a TV, né? Eu lembro muito que, durante anos, a TV foi vista como herói e bandido na relação, né, da adequação, que é um outro tema também que é sempre muito falado dentro do nosso trabalho. O que é adequado para as crianças e para os jovens, o que não é adequado, né? E hoje o que nós temos são jovens que, de maneira geral, não tem mais nenhum tipo de restrição nessa relação da informação. Toda a informação chega aos nossos jovens hoje por todos os lugares, né? E não há muito como haver esse controle. Eu penso que é bom, mas há quem não pense dessa forma. Eles são jovens que dominam as mídias sociais, dominam as tecnologias desde cedo. Eles têm acesso às informações de maneira ampla, né? Eles são jovens, e aí eu tiro muito como parâmetro, eu tenho uma filha de 11 anos, e hoje eles têm uma relação de interesse com jogos virtuais, com TikTok, com youtubers, como Júlia Maringuel, Felipe Neto, pessoas que estabelecem uma relação de comunicação direta com eles, que não só é uma relação lúdica, como é uma relação de influenciação digital também, né? E outro dia também, conversando com a minha filha, eu conheci uma mídia que é muito usada pelos nossos jovens, que é o Minecraft, que é um jogo de sobrevivência, de reconstrução, né, das relações de vida de uma forma virtual. E aí me fez pensar que os jovens hoje eles estão muito mais interessados nas relações virtuais do que nas relações reais. Quando a gente observa estudos feitos na área de crianças e adolescentes, vemos crianças com diversos problemas, diversas peculiaridades emocionais e psíquicas ligadas às questões das relações humanas. Vemos hoje jovens que têm uma dificuldade, de maneira geral, muito grande com a relação, com as relações interpessoais e se adaptando muito melhor nas relações virtuais. Estou falando isso tudo porque eu tentei criar um panorama de quem é essa criança, esse jovem para os quais nós trabalhamos, desejamos nos comunicar. Então, esse jovem, ele já era um desafio para o teatro, para a infância e juventude, antes da pandemia. Nós já discutíamos, né, em debates, em festivais, a questão da comunicação, de levar, de conquistar o público infantil e jovem para os nossos espetáculos. Isso não é uma questão nova para a gente, se nós formos pensar. E nós já tínhamos consciência de que nós tínhamos que estabelecer uma relação dentro do nosso trabalho lúdico com esses instrumentos, com essas novas formas de comunicação. E muitos colegas já trabalharam e fizeram grandes espetáculos e performances, né, lançando mão desses novos recursos. A pandemia, ela nos apressou, eu penso, para um lugar onde nós só temos a comunicação virtual como possibilidade em todas as relações, né? Nas relações pessoais, profissionais. E aí, o que eu tenho observado, e aí eu faço uma breve vírgula, só para dizer que uma coisa que a gente pode se atentar é que muitos colegas estão tendo dificuldades nesse processo de adaptação a esse novo veículo, né, essa nova forma de comunicação e trabalho. Claro, todos nós estamos tendo, mas alguns realmente não estão conseguindo promover essa transição. E isso é uma questão também que eu acho que valeria
num outro momento, uma discussão, pensar nesse artista, né, diante desse desafio e diante da impossibilidade mesmo de conseguir fazer essa transição. O que eu tenho observado é que hoje o teatro que se apresenta para crianças e jovens dentro da pandemia ainda é algo bastante tímido, ou trabalhos que se resumem a trazer os espetáculos gravados para dentro do formato remoto, o que eu acho bastante louvável, mas aí eu fico pensando, será que isso dá conta, né, de trazer, de atiçar o interesse dos nossos jovens? Na verdade, eu tenho aqui hoje muito mais perguntas do que afirmativas, né? Nós temos, além dos espetáculos, eu tenho visto performances, tentativas de se adaptar, né, a esse universo limitado, a nossa nova caixa, né, digamos assim, dentro das possibilidades que nós temos dentro, né, da nossa vida cotidiana. Não temos mais recursos de iluminação, de cenário. É uma questão também. Então, eu acho que essa questão do teatro dentro da pandemia, ela esbarra também em outras formas, e aí, como o Clayton muito acertadamente coloca, a questão das performances, né? Até onde a performance pode ser olhada como o teatro ou como arte? Eu estou levantando questões, não questões minhas, mas questões que estão sendo discutidas, né? E o que mais me preocupa, e eu coloco como uma pergunta central, como será o retorno, né, da nossa arte, do nosso fazer teatral no pós-pandemia, né? A gente vem falando muito, usando muita expressão do novo normal, né? O que será o novo normal no pós-pandemia? Uma vez lembrando que nós já tínhamos questões anteriores à pandemia na relação do teatro para crianças e jovens e da presença desses jovens nas salas de teatro, né? Como nós faremos com esse jovem que agora, no período pandêmico, se afastou fisicamente de uma forma contundente do espaço presencial? Como nós vamos reconstruir essa relação, e que nós sabemos que é uma relação única, que é a relação do outro, o palco e a plateia, é uma relação inexplicável, né? E quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando, né? Eu acho que todos nós lembramos a primeira vez que nós fomos ao teatro, ou como público, ou em cima do palco, e nós sabemos que essa é uma relação única e que não tem substituição, por melhor que nós façamos na relação remota. Eu acho que nada consegue estabelecer, né, a mágica que existe na relação presencial. O que nós vamos fazer para trazer essa experiência do remoto para os palcos? E o que nós vamos herdar dessa experiência remota no desenvolvimento dessa linguagem, né, que, nesse momento, ela substitui o teatro presencial, mas no pós-pandemia ela vai se tornar uma outra linguagem. Então, eu basicamente trago essas questões para bagunçar a cabeça de todo mundo e estou aí para conversar com vocês. Muito obrigada, Bruno. Nós aqui agradecemos demais a presença de vocês. É uma alegria. E se a gente conseguir fazer a nossa mostra no presencial em novembro, eu já estendo novamente o convite para que vocês
possam comparecer às oficinas integradas e aos debates que são bem interessantes dentro do formato presencial. Então, pegando esse gancho que o Bruno falou, né, eu queria saber como vocês, se vocês fizeram algum espetáculo nessa pandemia, se vocês tiveram algum processo de ensaios durante a pandemia, como esse processo se deu, se vocês ensaiavam online ou se não ensaiavam, se vocês tiveram alguma experiência e como é que foi também essa questão da sobrevivência do artista, né? Vocês conseguiram algum edital? Vocês efetivamente cobraram ingresso? Como é que foi essa plataforma e também como é que foi a recepção do público? Só para deixar aqui pontuado, né? O nosso festival teve a primeira edição foi presencial aqui na cidade de Araruama, onde a gente recebeu os grupos e a gente ficou por 5 dias assistindo 20 espetáculos diferentes e debatendo junto com os jurados convidados e o público, os debates também eram abertos ao público, e também aconteceram oficinas e festas, né? Que nas festas dos festivais que as pessoas acabam se conectando e se conhecendo e fazendo esse intercâmbio que é bem legal, né? E assim, esse ano a gente teve que adaptar o Festar de uma forma que ele fosse metade online e a próxima etapa presencial, se a pandemia conseguir dar uma amenizada até novembro, que geralmente é a nossa data, já que é a data que a gente já realiza o festival. Então, assim, essa parte que foi online foi totalmente nova para nós, por exemplo, da produção. Então, assim, os grupos, eles mandavam o vídeo, né? E a gente hospedou o vídeo no site para que o público fizesse uma votação e escolhesse qual eles gostariam de ver presencialmente, a gente contando que deu uma amenizada até o final do ano. E a gente teve os espetáculos, os infantis, na verdade, né? Foram 5 os infantis que estão dentro da nossa grade, que se chama Um Minuto Antes do Nascer do Sol, O Quintal de Berta, Tempo de Passar Passarinho, O Circo Imaginário e Dois Pais. De São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, enfim, de Minas, e aí a gente ficou super feliz de estar recebendo espetáculos de todos os estados, e como eu falei para vocês antes da gente começar a gravação, eu tive a oportunidade de assistir esses espetáculos nesse formato online, né, de ontem para hoje. E eu não fiz parte da curadoria, e eu me surpreendi, porque teve um espetáculo que ele foi pensado para o formato online. Ele não foi simplesmente uma peça filmada. Não, ele não foi uma peça filmada, ele foi uma peça que foi feita mesmo agora no período de pandemia, dava para perceber, né? E o ator, ele pensou nesse formato para a câmera, pensando nos planos, inclusive pensando em algumas coisas que eu fiquei pensando, nossa, mas se ele vier presencialmente, como é que ele vai fazer isso? Assim, porque ele fez tão para o formato online que eu fiquei imaginando como é que ele transportaria isso para a cena presencial, caso o espetáculo dele viesse a ser escolhido, né? Pelo público, viesse a ser um dos espetáculos escolhidos pelo público. Daí eu tenho essa curiosidade de saber se as companhias de vocês prepararam alguma coisa nesse período pandêmico, como foi o processo de ensaio, até porque é uma curiosidade pessoal também minha, porque eu sou diretora e eu estou ensaiando agora um infantil, tem até uma atriz minha que está presente, a Bárbara, eu estou ensaiando um infantil em formato virtual e a gente ainda não teve nenhum encontro presencial. Está sendo bastante difícil, porque são 4 atores e a gente está em diferentes cidades, porque está todo mundo também no período pandêmico. Então, eu tenho essa curiosidade de saber como é que foram esses processos de ensaio e, consequentemente, se tiveram alguma apresentação, como é que foi a recepção do público, enfim. Aí cada um pode falar um pouquinho aí. Bom, eu vou fazer um breve relato. Acho bem importante a gente fazer um intercâmbio sobre essas experiências também. Eu tive a sorte, a felicidade de, com a minha companhia, ter sido contemplado no edital Cultura Presente nas Redes, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, para uma oficina de escrita cênica, de dramaturgia, e posteriormente também no edital
do Prêmio Arte Escola da Prefeitura do Rio. Então, foram 2 momentos assim de respiro, literalmente, né, para poder pensar e me dedicar a um formato que é um formato de atividade de escrita e atividade relativamente fácil de ser adaptada para o virtual. Diversas demandas da proposta específica com a qual a gente trabalha, que envolve um trabalho de sensorialidade, um trabalho, né, de lidar com o espaço e o corpo no espaço, e isso gerar, né, um material textual. Isso tudo precisou ser adaptado, então foi também um desafio, não foi muito mais simples, mas foi possível de ser feito, graças a essas 2 verbas, né, que nós conseguimos. Nós fizemos também uma versão no início, logo no início da pandemia, nós temos um espetáculo chamado Juvenal, Pita e o Velocípede, que tem atuação do Eduardo Almeida, é um solo para infância e juventude, para público um pouquinho maior, não é para os bem pequenos, é para o público um pouquinho maior, a partir aí dos 6, 7 anos, talvez, com direção do Cadu Cinelli e dramaturgia minha. E nós tínhamos esse espetáculo já há quase 5 anos, rodando, circulando, fazendo festivais, temporadas aqui no Rio, fora do Rio, e surgiu essa provocação de um colega da Oficina Social de Teatro de Niterói, que nos convidou para fazer uma leitura daquele texto. Como ele está muito ligado, né, como esse espetáculo está muito ligado à questão da narração oral, nos pareceu bastante viável, só que a provocação, né, de estar diante de um público, de um dispositivo cênico também, né, de um dispositivo espacial que permite, né, ainda que bidimensionalmente, não tridimensionalmente, mas que também significa, né, é um espaço de atuação, é uma área de atuação. Então, essa instigação toda nos levou, a partir dessa primeira leitura, fazer uma adaptação de um formato gravado do espetáculo, que estreou posteriormente, 2 ou 3 meses depois, e continua sendo apresentado eventualmente em alguns festivais. Essa versão, ela foi particularmente muito gratificante para a gente, porque ela contemplou essa perspectiva do fazer alguma coisa, transformar alguma coisa, que era uma obra presencial, para uma obra, um trabalho, né, nas plataformas virtuais, enfim, um trabalho gravado, né, teatro digital, seja lá que nome a gente dê a isso. É estranho chamar de teatro, né, mas digamos que seja o teatro virtual, o teatro digital, o teatro online. E um elemento que era fundamental no espetáculo e que acabou sendo revertido, eu fiquei pensando isso enquanto você fazia a pergunta, Anília, o Juvenal ele se dá em um palco com o ator e o público sobre esse palco diante de uma plateia vazia do teatro. Fizemos em diversos espaços, estreamos no Centro Cultural Justiça Federal aqui no Rio, com o público todo, né, 80 pessoas sentadas em semicírculo diante de uma plateia vazia e, claro, com uma área de atuação central ali para o Eduardo. Posteriormente, fomos a diversos outros teatros, trabalhamos também com a perspectiva da adaptação a esses outros espaços, Caixa Preta, enfim, diversos tipos de espaço. E quando nós fizemos essa conversão, digamos assim, essa adaptação para o teatro digital, o que me saltou aos olhos foi: a gente não precisava falar sobre a sensação do vazio de uma plateia vazia, a gente está diante dessa circunstância. Então, de fato, todo o lastro da busca, da espera, do encontro que não se dá, que é a temática do espetáculo, que é um trabalho sobre a memória, memórias de infância de um homem de 40 anos, estava ali muito presente e reforçado por esse momento em que a gente está mergulhado nesse sem tempo, nesse não tempo, né, que tem sido a pandemia. E, por outro lado, começamos, né, na Pandorga também um processo novo que se concentrou inicialmente num projeto de desenvolvimento de uma nova dramaturgia para público jovem. É um texto chamado Como Dobrar um Lençol com Elástico, que, por se tratar de um processo de desenvolvimento dramatúrgico, também
se encaixou perfeitamente nos primeiros meses ao formato digital, com leituras, discussões, sessões de leitura com pessoas participando, dando seu feedback, o texto sendo retrabalhado, voltando para novas leituras. Isso foi possível. Só que nós chegamos a um momento do processo, e a gente está nesse momento do processo, que é a necessidade de estar com esse público, de fato. Né? A gente fala sobre questões muito pungentes assim para a gente, muito urgentes para nós, questões como homofobia, fundamentalismo religioso, e a gente vem sentindo essa necessidade de estar com o público. Então, o que a gente está fazendo agora, e é um pouco tateando durante o caminho, né? A gente não tem certeza de onde a gente vai chegar. Eu já disse em algum momento, e estou me contradizendo durante esse processo desse novo espetáculo, que eu não quero fazer esse espetáculo na virtualidade, porque ele demanda a presença, ele demanda a percepção da respiração dos atores em cena, dessa qualidade da energia, da presença energética mesmo que o ator representa em cena, dos silêncios, das pausas, dos olhares, dos detalhes. Mas, por outro lado, essa necessidade do contato com o público jovem, a partir de 14 anos, está nos levando a essa nova etapa. Então, aí que eu falo que a gente está tateando. Essa nova etapa vai se dar através de encontros com o público específico, com o público jovem LGBT, ao qual a gente está buscando, com o qual a gente está buscando dialogar a partir de uma reconstituição de experiências também. Então, eu vejo que esse momento ele é um momento absolutamente experimental e que nos exige essa abertura para entender o que os processos nos permitem. Nesse caso, estou me sentindo muito desafiado e feliz, porque nós temos parceiros que estão nos apoiando nesse sentido, mas não me pergunte onde que isso vai dar. Eu não tenho ideia se vai ser um espetáculo digital, um trabalho online, se vai ser gravado, se vai ser transmitido, né, como numa plataforma como o Zoom, se vai para o YouTube, como vai ser, ou se vai apenas ser possível na presencialidade no momento da pós-pandemia, né? Então, eu acho que é um pouco por aí a minha contribuição do pensar. A gente não está conseguindo pensar a médio e longo prazo, então vamos nos ater ao que é possível nesse momento, né? É como a gente vem tentando responder a isso, e também não é uma resposta definitiva, pode ser que na semana que vem a gente tenha outras angústias e veja outras possibilidades, né? Mas a abertura para esse processo assim é absolutamente desafiadora. Aproveitando, pegando carona no que foi falado pelo Cleiton, estimulado pela pergunta da Anília, dois aspectos me chamam bastante atenção, né, nesse momento em que a gente vive, nessa relação do espetáculo presencial e o espetáculo virtual. Eu participei de um projeto agora no início do ano, um projeto de teatro adulto chamado Luta Colorida, que era um projeto LGBTQIA+, que resumia textos, né, textos de pesquisa, mas também performances que foram apresentadas no Instagram. Então, eu acompanhei o processo de alguns colegas na construção, né, da performance, e aí eu percebi 3 momentos interessantes. A pessoa que desejava, né, participar, né, ser selecionada, ela tinha que construir um vídeo da sua performance, e aí, naquele momento, ela tinha que trabalhar com os elementos remotos, com os elementos audiovisuais, né? Buscou criar efeitos e estabelecer atmosferas, tudo dentro dessa visão e dentro dos instrumentos e dos elementos do teatro digital, digamos assim. Só que, quando o candidato era selecionado, ele tinha que apresentar essa performance para a gravação oficial, que iria para o Instagram, dentro de um palco. Então, o que eu achei interessante no contato com esses colegas que participaram desse processo
foi que eu percebi o processo de construção para ser selecionado, que foi no formato digital, e depois uma desconstrução, reconstrução para o palco, mas não um palco qualquer, um palco que teria que ser retratado pela câmera. Então, na verdade, ele passava por 3 momentos, né? Um momento essencialmente digital, um momento teatral e um momento teatral para a câmera. Então, isso me faz pensar que eu acho que desse fato histórico para frente, nós não teremos mais como voltar atrás. A gente sempre, mesmo que estejamos montando um processo de criação para a cena presencial, eu acho que não haverá mais como a gente não pensar nessa relação de comunicação remota. Até porque uma das vantagens, né, da relação remota é que o alcance do nosso trabalho ele se ampliou de uma maneira grandiosa, né? Espetáculos que ficavam circunscritos ao teatro de 300, 400 lugares, agora, no formato remoto, ela está aberta para o Brasil e para o mundo todo, né? Então, só que, naturalmente, é um desafio, né? É mais um desafio que nós, artistas, estamos aí, não enfrentando, mas eu diria desfrutando. É como o Clayton fala, o desafio pode ser algo instigante. É assustador, mas é instigante. Nós também, aqui na companhia, nós tínhamos um espetáculo que fala sobre crianças trans e nós estávamos montando no presencial. E no período da pandemia, isso tudo se interrompeu. E agora, né, as pessoas do grupo estão realmente querendo fazer um formato digital. E a gente está nesse dilema digital, presencial, mas eu acho que o nosso futuro talvez seja um teatro presente digital ou digital presencial, não sei que nomenclatura nós vamos encontrar. Mas eu acho que o interessante disso que a Anília coloca na pergunta é que realmente nós estamos perante a um momento que nós vamos ter que agregar essas 2 ferramentas não de uma forma justaposta, mas realmente aglutinadas, né? Eu acho que o teatro digital e presencial ele vai se transformar em uma coisa só. Esse é a minha expectativa para o nosso futuro. Agora, são muitos desafios, né? Porque antes a ferramenta digital, câmera, isso era uma coisa muito específica. Algumas pessoas simplesmente não tinham interesse em ter contato com essa linguagem e seguia só fazendo o teatro. Hoje, eu acho que isso não é mais possível. Eu acho que hoje nós temos que nos instrumentalizar de verdade para que a gente possa atravessar, né, para essa nova fase do teatro, principalmente em se tratando de crianças e jovens que dominam essas ferramentas com maestria. Pois é. As pessoas estão chamando de teatro virtual, né? E alguns formatos híbridos. Eu participei de um festival, uma mostra de esquetes, em que eu fui jurada, em que tinha também uma parte que era um teatro virtual, que era um teatro pensado também para a câmera, que era bem diferente dos espetáculos que eram pensados para o palco, porque eles levaram em consideração alguns aspectos dos planos cinematográficos, o que eu acho bem relevante, né? Eu acho que agora é fundamental que a gente tenha esse conhecimento. Agora, como última questão aqui, só para poder abrir também assim, para o público, nesses últimos 20 minutos, né, para a galera poder falar, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o CBTIG, né? Como que um grupo ele faz para poder se filiar ao CBTIG,
quais são as vantagens de poder ser filiado ao CBTIG, principalmente para os grupos que estão participando da mostra, para os grupos que se inscreveram, que não conseguiram participar da mostra, mas vão ter acesso a esse material depois lá no site. Quais são as vantagens? Como é que vocês acham que uma associação como o CBTIG pode estar colaborando com a criação ou com a projeção do grupo, ou com os debates? E, principalmente, o caminho das pedras, como é que faz para poder se filiar e fazer parte do CBTIG. Depois a gente abre para as perguntas dos nossos colegas aqui, participantes todos hoje. Cleiton. Sim, é muito propícia essa pergunta, obrigado, Anília, porque a gente está justamente agora aos 25 anos do CBTIG, comemorados em outubro do ano passado. A gente iniciou uma campanha forte de novos associados e de difusão do que seriam, né? Essa palavra é curiosa, né? Dizer dos benefícios, as vantagens, né? Nos faz pensar num clube, né? Quais são as vantagens de ser associado ao clube? Mas é uma brincadeira que a gente faz, é claro, porque o grande propósito de uma associação cultural é o fortalecimento do setor. Fortalecer o setor significa trabalhar pela profissionalização, pela qualificação, pelos novos espaços, sejam eles espaços físicos, espaços virtuais, espaços simbólicos, por editais, por políticas públicas que tanto a gente precisa, né? A gente tem uma tradição de absoluta descontinuidade quando essas políticas existem, né? A gente vê aí, seja na Funarte, nas secretarias de Estado, nas secretarias municipais, muitos programas que foram bem-sucedidos e que simplesmente foram descontinuados, porque mudou o governo, porque mudou o secretário ou a secretária, e aí se deixou de lado uma política, uma ação, enfim, um projeto que era muito válido. E essa busca por uma continuidade, por uma presença assertiva dos fazedores de teatro, dos pesquisadores, dos educadores, dos gestores, dos produtores na esfera pública é fundamental para que a gente tenha o reconhecimento do teatro para a infância e juventude como teatro. Antes de mais nada, o teatro para a infância e juventude é teatro, é arte. E com todas as suas implicações. Então, eu te responderia dizendo que a grande vantagem, ou algumas das grandes vantagens, né, de estar junto à associação, é você fazer parte desse corpo coletivo, né, desse movimento, né, que se constitui aí, não é pelo Bruno, por mim, ou pelo Conselho de Administração do CBTIG, mas são pessoas, são projetos artísticos, são perspectivas, né, de pedagógicas, perspectivas de transformação, perspectivas de inserção social para muitas crianças e jovens que talvez de uma maneira menos pensada para eles, digamos, através de talvez políticas voltadas para uma criação mais comercial, para um teatro, digamos, um pouco mais ligado ao mercado do que propriamente um teatro que busque a transformação, que busque a reflexão. Então, o CBTIG busca fazer parte desse movimento. Então, integrar-se a esse movimento significa participar dos projetos que o CBTIG propõe, estar refletindo, debatendo nas instâncias que a gente se propõe a debater, participar dos festivais, das curadorias, participar das mesas, das oficinas, que tem se ampliado muito nesse contexto virtual. Isso não quer dizer que isso signifique sempre trabalho remunerado, né? Muitas vezes a gente trabalha de uma maneira solidária, colaborativa, porque a gente entende que é assim que se constroem as redes. E as redes significam o apoio, a troca, o compartilhamento, o intercâmbio. Agora, só para citar uma experiência fantástica que nós tivemos, nós participamos como CBTIG do Congresso Internacional da Associação, da CITEG, Congresso Mundial que acontece a cada 3 anos. Esse ano aconteceu no Japão e nós, por felicidade, por conta da virtualidade, pudemos participar maciçamente desse congresso. Éramos quase 30 representantes do Brasil, quando em congressos anteriores a gente tinha, na melhor das hipóteses, 2 ou 3 pessoas representando. Ou seja, há uma perspectiva de uma inserção maior das artes cênicas para a infância e juventude do Brasil no cenário continental, no cenário global, cada vez mais com um olhar
para a diversidade dentro desse campo, né? Então, havia espetáculos brasileiros participando, havia pesquisadores e pesquisadoras brasileiras e brasileiros apresentando suas pesquisas, falando sobre as suas experimentações, havia um olhar, um interesse para o que está sendo produzido aqui. Então, trazer esse espaço coletivamente, eu acho que é talvez o maior benefício. E, claro, ao mesmo tempo, nós vamos produzindo espaços, construindo espaços, consolidando espaços para comunicação, para divulgação, né? Bruno bem frisou essa questão de que a nossa arte é, antes de tudo, um veículo de comunicação, de ideias, de pensamentos, de sentimentos. Então, os canais de comunicação eles se tornam cada vez mais importantes, né? E a gente abre para os nossos associados o nosso site, as nossas redes sociais, todos os espaços onde nós estamos presentes também. E, claro, sendo associado, a associada pode também propor, pautar ações, trazer as suas proposições para que esses projetos venham a avançar. Tendo a nossa o nosso lastro, né, de 25 anos de atuação, toda a rede que foi construída ao longo desse tempo, com organismos internacionais e nacionais, no setor público, no setor privado, organizações do terceiro setor. Então, de fato, é uma perspectiva de médio e de longo prazo, além de ações que a gente busca pontualmente favorecer, digamos assim. Temos no Rio de Janeiro uma parceria que no momento está em suspenso com o SESC, todo associado do CBTIGE tem a possibilidade de se associar ao SESC e usufruir de todos os benefícios, né, das unidades do SESC, não só no setor cultural, mas em todos os outros setores, ou quase todos praticamente, e também essa busca constante de parcerias, né, para que a gente traga outras possibilidades de encontro, de troca e de benefícios para os associados. Você não falou como faz para o grupo se associar? Como é? Ah, então. Por exemplo, eu sou um grupo, quero me associar ao CBTIGE, como faço? Então, nós temos o site que eu acabei de colocar no chat, cbtige.org.br. Nós acabamos de lançar agora um formulário muito facilitado, que é um formulário online. Você preenche o formulário pelo Google Forms, isso vem direto para o nosso banco de dados. Essa solicitação, essa proposta de associação vai ser avaliada, e uma coisa que é importante, a associação é feita individualmente. Nós não associamos coletivos, mas é uma associação de pessoas que representam os seus coletivos. Então, da mesma maneira que eu estou presente no CBTIGE, a Pandorga, minha companhia, está presente. Da mesma maneira que o Bruno está presente, a Companhia Muito Franca está presente também. Pode se beneficiar de todas as atividades, as articulações que são feitas pela associação. Basta acessar, fazer contato com a gente pelo nosso e-mail, cbtige@cbtige.org.br. Para fazer parte, é cobrada uma anuidade, né, no valor de R$100, que não é nada tão estratosférico, mas que colabora para que as ações do CBTIGE sejam desenvolvidas, mantidas. Nós temos prêmio de teatro, temos publicações e uma série de ações que a gente vem buscando desenvolver e que a gente está pautando aí para 2021 e 2022. Show, obrigada, Cleiton. Então, a Débora está perguntando quem vai se inscrever. Já temos um inscrito, que é o Cláudio. E aí, quando o Cláudio acabar a fala dele, a gente encerra as inscrições, porque também está encerrando a nossa entrevista, né? A gente viu como passou super rápido? Só faltam agora 15 minutos para a gente encerrar, mas a gente espera que possa atender as perguntas, enfim. Aí, quando o Cláudio ele acabar de falar, o Cláudio Juarez, acabar de fazer a pergunta dele, você acabar de responder, aí se encerram as inscrições para que a gente possa ter uma ordem e tal. Se ainda sobrar um tempinho, a gente ainda pode dar uma respondida numa pessoa ou outra, tá bom, gente? A Débora vai ficar inscrevendo as pessoas pelo chat para que as pessoas elas possam só falar, eu quero falar, para a gente poder dar seguimento aqui sem poder interromper a fala dos nossos convidados. É com você, Cláudio, pode fazer sua pergunta. Boa noite, meus amigos. Anília, quanto tempo que eu não te vejo. Bruno, Cleiton,
um ex-saquaremense que passou pela capital do Rio, capital de São Paulo, e agora está em Goiás, representando a cidade aqui de Jataí, Goiás. Bruno, vamos lá. Você falou no seu comentário aí que o teatro presencial ele vai de encontro a partir de agora com o virtual, né? Não tem como agora, a partir de agora, a gente voltar, né? Porque o virtual se transformou numa plataforma muito interessante, mas que nem todos estão acessando. A minha pergunta é por causa que, em São Paulo, eu trabalhava com divulgação, o Cleiton sabe muito bem que eu ajudei lá na divulgação do Juvenal, quando esteve lá no espaço do Sesc, e estando em Goiás, o povo ainda me manda material e fala assim, Cláudio, divulga aí para a gente, porque a situação está complicada. Então, Cleiton, Bruno, o que vocês acham que nós, produtores, diretores, atores, participantes de algum grupo, temos que fazer a partir de agora? Já tínhamos esse problema antes, né, Cleiton e Bruno, de público, mas agora, como divulgar este virtual? Sabendo que o Simpla, quando começou a pandemia, foi o auge, né? Todo mundo ia lá. Agora eles estão pedindo meio que, pelo amor de Deus, para a gente assistir os espetáculos. Não sei se vocês receberem em alguns grupos de WhatsApp, tem um monte de peça gratuita. Eu passo para as pessoas e todo mundo fala assim, já não estou tão interessado, porque, sabe, eu já estou me cansando do teatro virtual. O que a gente tem que fazer a partir de agora? Qual a opinião de vocês que a gente pode fazer a partir de agora para dar uma melhorada e uma alavancada? Bom, eu acho que os desafios para o artista sempre continuam, né? Só muda o formato. Nós temos várias questões. Nós temos a questão do teatro virtual, demanda equipamento. Equipamento demanda dinheiro. Como serão as políticas públicas para a cultura no pós-pandemia? Né? Nós já temos as questões da Aldir Blanc, mas será que a Aldir Blanc perdurará no pós-pandemia? São questões. Independente disso, né? Nós temos que nos instrumentalizar de conhecimento do formato digital, né? Como a Anília falou, a questão da linguagem cinematográfica. Nós temos que nos apropriar disso. Não são todos os colegas que têm esse conhecimento. Temos que nos instrumentalizar de ferramentas, né? Se eu vou fazer um teatro digital, eu preciso também de uma luz, de um lugar, né? de uma parafernália de informática, que não é uma coisa simples. Temos que estabelecer parcerias com essas empresas que promovem a apresentação desses espetáculos. E, mais uma vez, vamos ter que descobrir como trazer esse público para esse novo formato, esse público, né, que a gente luta com a TV fechada, com os filmes, com os blogs, com os youtubers. São questões que nós temos que realmente pensar como vai ser. São novos desafios, né, que nós temos. E aí eu penso e concordo com o Cleiton e faço coro. A gente precisa manter esses canais de comunicação, porque eu acho que pensando juntos, né, nós conseguimos encontrar saídas. Agora, nesse momento, resposta para isso, eu não tenho a mais remota ideia de como será. Cláudio, querido, bom te rever aqui. Obrigado pela provocação. Eu acho que Bruno já sinaliza muito do que é esse momento aí na resposta dele, mas eu diria que esse momento ele nos pede uma radicalização daquilo que são que é a investigação dentro das possibilidades dessas não tão novas linguagens, né? O hibridismo na cena vem já de muito tempo, talvez dos anos 80, pelo menos, ou de antes ainda. O experimentalismo também vem, né, de mais tempo ainda. Então, eu acho que esse momento requer de nós a disponibilidade de aprender, de reaprender, de se instrumentalizar dentro desse novo contexto.
Eu acho que essas perspectivas, desses cruzamentos das linguagens, reforçam uma demanda. Nesse momento, os cinemas também estão fechados. E eu me pergunto, o que as produtoras de cinema estão fazendo com o seu arsenal de equipamento? Quem sabe não seriam elas possíveis potenciais parceiras das companhias, dos produtores, até mesmo das instituições de ensino que estão aí investigando formas, né, de manter o ensino online, na medida em que, para o cinema, né, o streaming está por aí, né, o Now, o Netflix, eles estão aí, eles não deixam de lançar produtos, ou seja, há uma demanda por esses produtos, sim. Não podemos ir ao cinema, o cinema vem até nós, né, num certo sentido. E o teatro? Quais são as parcerias possíveis? E eu penso nesse sentido também por experiências incipientes ainda e muito mais no sentido de propostas reflexivas do que propostas artísticas, mas quem sabe isso seja um próximo momento, da parceria com produtoras de cinema, né, produtoras de audiovisual. Se nesse momento a gente percebe também um declínio da própria TV aberta, como essa perspectiva, né, de uma grade de programação fixa, eu acho que isso sinaliza uma independência maior do público em relação ao que quer ver, quando quer ver, por quanto tempo quer ver, né, uma determinada programação. Então, eu acho que a gente tem muitas questões para encarar ao longo desse tempo, e eu acho que essa construção de pontes, isso que a gente estava falando um pouquinho antes, a partir da pergunta da Anília, que é reforçar as nossas redes. É o bom e velho ninguém larga a mão de ninguém, porque a gente precisa aprender juntos. Né? O que eu sei vai se somar ao que o Bruno sabe, as indagações que a Anília traz, as provocações que o Cláudio traz, porque é nesse contexto que a gente está. Estamos todos neste mesmo barco. Ninguém está com casas lotadas, mesmo aqueles projetos, né, que você vê na internet, eventualmente, isso me aconteceu em alguns momentos de conversar muito com colegas de todo o Brasil e dizer, olha, coloquei ingresso à venda, não apareceu uma pessoa para comprar. Eu vou ter que abrir, vou ter que oferecer ingresso gratuito. Porque tudo aquilo que foi, né, no início da pandemia, talvez, né, uma disponibilidade, vou assistir peça, não sei o que, vou assistir, no final de semana vou ver 5 peças seguidas, tem um momento que a tela cansa. A vida não é só isso. A vida é também isso, e através disso. Né? Como que a gente resgata essas possibilidades de vida através da tela, para além da tela também? Enfim, são muitas questões, Cláudio, é muito difícil responder. Débora, você quer colocar aí as questões do Léo e da Poli, que eles escreveram no site? Parece que eles estão sem acesso ao microfone. Sim, tem a discussão aqui ficou bem animada no chat. E Leonardo trouxe para a gente, né? Primeiro ele quer agradecer, né, a presença de vocês, como todos nós. Ele não está podendo falar agora no momento. E por essa troca, né, como vocês falaram, a gente precisa fortalecer, né? Mas aí vieram questões do tipo, né? Vou até ler o do Léo aqui. Tivemos uma enxurrada de teatro virtual por conta dos editais emergenciais e um curto tempo para execução. O Vitor colocou aqui no chat que foi adiado e teremos mais tempo para essas investigações e novas integrações. E aí eu coloquei, exato, nós também estamos trabalhando tanto no virtual que o lazer ficou com cara de trabalho. Então, a gente já trabalha e depois assistir parece que você está voltando para o trabalho, é o que vocês falaram, cansa, né? E a Poliana trouxe um fato muito importante, que é a questão, né, da exclusão de alguns grupos. É possível um novo teatro para todos que não seja virtual? Digo, independentemente da produção, mas pensando no público-alvo. A maior parte da população não tem acesso à internet banda larga que suporte assistir uma plataforma online ao vivo. Esse é um item. Tem também a educação digital, o teatro para a terceira idade, como fica? Fora outras questões. Então, são muitas questões que, ao meu ver, já existiam antes da pandemia, né? A gente já tinha os nossos alunos, eu também sou professora de escola pública, que já não tinham acesso ao teatro por questões financeiras. E agora a gente continua com uma segregação por uma exclusão digital, né? Então, assim,
as histórias se repetem, né? Eu vejo a repetição no trabalho e no teatro, eu vejo, né, tudo isso acontecendo, porque eu também tenho alunos que acessam a plataforma de estudos e tenho aluno que não tem acesso. Então, aí a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque a Dani trouxe para a gente aqui uma questão muito importante. E a gente está cansado, os alunos não querem assistir. Eu tive uma experiência agora num festival que a gente participou, o grupo que ganhou o Festar, que foi o grupo mais votado, do voto popular, né, ele participou do Festival da FETAERJ, que era um grupo de teatro infantil. E para vocês verem como foi a comoção, foi o grupo que o povo votou e quer que volte para a cidade assim o tempo todo. Eles estão até participando esse ano novamente. E eu correndo indiquei para as pessoas da família, olha, vai lá assistir, porque vocês gostaram tanto. Só que as crianças não se interessaram em assistir nesse formato virtual. Não foi como aquela comoção na praça, porque eles se apresentaram em praça pública, foi uma coisa assim enlouquecedora, se apresentaram no teatro, e foi lindo. E aí a Dani traz para a gente aqui que esse mesmo público infantil que rejeitou assistir o online passa horas assistindo YouTubers, né? Então eles estão lá assistindo, às vezes é o cara jogando. O cara não está nem fazendo um conteúdo, ele está dizendo assim, aqui, vou matar, vou pegar, vou fazer. Ele está jogando, eu vejo isso também acontecendo na família, né? E a criança fica grudada horas, sem cansar. Então, são esses desafios aí que vocês acham que pode estar acontecendo, né? Que esse público infantil fica curtindo em looping e é um formato que é digital também. O que vocês acham que está acontecendo aí, que a gente está precisando atualizar no teatro virtual, híbrido, online? Aí tem dois aspectos muito sérios, né? Primeiro, de novo, a questão desse jovem contemporâneo, né, que se interessa por YouTubers, que se interessam por pessoas que apresentam coisas aleatórias, que não um trabalho artístico. A questão da temporalidade, né, do interesse, né, eles gostam de apresentações muito mais curtas do que nós estamos acostumados a apresentar em nossos trabalhos artísticos. E em relação à educação, também sou professor de escola pública, que eu acho que é uma questão tão ou mais grave, né? A gente tem um problema realmente que é anterior, que foi o desinteresse, essas décadas todas, do poder público em fazer a inclusão digital do país, né? E agora nós temos um fato que deflagra, né, e coloca isso em cores bem fortes, né, a questão da exclusão digital. E agora a gente tem vivido um embate do poder público tentando, como diz o ditado popular, né, colocar cadeado em portão arrombado. A questão é essa, nós temos um problema que é anterior à exclusão digital, que foi deflagrado, e hoje nós temos, né, esse momento que a gente está vivendo. Agora, essa é uma questão, exclusão digital. Como fazer um teatro, como fazer arte, sabendo que existe essa exclusão? E como fazer, né, como trazer esse público, os nossos jovens, que estão habituados e interessados por outros formatos remotos, que não o que a gente tem apresentado até o momento. Faz parte do rol imenso de questões e desafios que nós temos que trabalhar juntos. Né? Eu fico aqui pensando numa provocação que eu acho que esse contexto nos joga. Eu estou falando de um contexto bem mais amplo, né, que vem aí de bastante antes da própria pandemia, que é um entendimento da função política que a arte tem, que ela pode ter, que ela deve ter. Política no sentido mais amplo e política no sentido do entendimento do que a arte pode, qual é a capacidade de transformação que a arte pode ter. Nesse sentido, a gente vê algumas ações acontecendo, isso já anteriormente, que se pautam por essa percepção do teatro como uma ferramenta de transformação social, uma ferramenta de conscientização,
como uma ferramenta de empoderamento dessas crianças, desses jovens e de todos aqueles que se dedicam a esse trabalho para crianças e jovens. Então, eu acho que uma radicalização, no sentido profundo da palavra mesmo, de ir à raiz disso, significa uma transformação da nossa percepção como agentes sociais também, né? Nós somos agentes de transformação que estamos todos passando por essa quarta revolução industrial que nos joga, no contexto da pandemia, ainda mais radicalmente na necessidade do encontro com esse público. Então, eu acho que se o teatro sempre foi, essencialmente, uma arte de interação, uma arte interativa, mais do que nunca a gente precisa encontrar esses jovens, essas crianças, onde elas estão nesse momento. Isso, é claro, não responde à questão do acesso, que a gente sabe extremamente limitado no Brasil, essa segregação tecnológica a qual a gente enfrenta, mas talvez uma possibilidade seja a gente encontrar reencontrar essa perspectiva da nossa responsabilidade social como agentes de uma possível transformação. E se isso não é para curto prazo, isso pode ser para médio prazo e vai ser para longo prazo. Porque a gente não pode pensar noutra perspectiva, porque se pensar que isso não é possível é pensar na morte do teatro. E isso é absolutamente impensável, né? Então é isso, gente. Foi delicioso. A gente gostaria de continuar, que o papo pegou fogo lá no chat. A Dani ainda está falando lá, mas enfim, já passamos a nossa hora, né? E você vê como passa bem rápido, inclusive ultrapassamos a nossa hora, mas a gente sabe dessas limitações também, do 3G, de 4G, dos acessos, dos não acessos, e como a gente quer também democratizar o máximo possível, a gente tenta fazer conteúdos não muito longos para que todos possam ter um pacote de dados que caiba dentro das visualizações do que as pessoas possam assistir. Nós agradecemos demais a presença do Cleiton e do Bruno aqui conosco, falando um pouco sobre o CBTIG, sobre também o teatro virtual para infância e juventude. E convido todos vocês para assistirem os espetáculos que estão até o fim do mês no site do Gênio Insano, www.geninsano.com, gratuitamente, para que vocês também possam votar e escolher o espetáculo que vocês gostariam de trazer aqui para a cidade em novembro. É gratuito, é facinho, é só chegar lá e se inscrever. E o grupo vir confraternizar, ver qual é o grupo que vem confraternizar aqui com o público araruamense. Agradeço vocês, peço para que vocês também assistam os nossos espetáculos e, se Deus quiser, no mundo pós-pandêmico, estaremos juntos aí no Festar em novembro, que vai ser uma alegria. Leonardo Gal, nosso diretor, falando que tudo dê certo, e ele já agradeceu também a presença de vocês. Foi um privilégio podermos estarmos juntos nessa noite fria. Assim, ele botando de certo, estaremos imunizados. A Débora fala aí para encerrar. Eu também quero agradecer a vocês, agradecer a paciência do Bruno, a gente se falou tanto, né, Bruno? E dizer que a gente espera que em novembro vocês estejam conosco aqui presentes para a gente fazer outra mesa, dessa vez presencial. Só a vacinação ajudar, essa pandemia se acalmar um pouco aí, que a gente conta com a presença de vocês aqui, tá? Muito obrigada mesmo pelas contribuições de hoje. Eu acho que deixou muita coisa que a gente ainda vai ter que discutir, né, para conversar e chegar a um denominador comum de qualidade para o teatro jovem e infantil. Sim, obrigada. Eu queria pedir a todos para abrir seus microfones e a gente dava uma salva de palmas, né? Sim, eu preciso também dar um print. Algumas pessoas já saíram, infelizmente. Gratidão, alguns já saíram, mas vamos aplaudir. Vamos lá, todos aplaudindo. Muito obrigada. Uhul! Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Um prazer e vamos nos encontrar mais. Obrigada, Contem gente. com a gente. Obrigada.
Obrigada. Um abraço, gente. Um abraço, boa noite Um a abraço, todos. se cuidem. E venham conhecer o Ponto de Cultura pós-pandemia. Obrigado. Com certeza. Obrigado.